Olá, queridos ouvintes do GNCast, o seu podcast para falar sobre genética e saúde. Aqui é Rodrigo Foch, médico geneticista de São Paulo. Para quem está nos escutando, saiba que você pode nos assistir também no YouTube. E para quem está nos assistindo, saiba que você pode nos escutar no Spotify e agregadores de podcast. E hoje nós estamos aqui para falar sobre oncogenética, as linhas de cuidado relacionadas à oncogenética. E para essa conversa nós estamos com Tereza Loureiro. Olá, eu sou Tereza Loureiro, médica geneticista em Ribeirão Preto. O Henrique Galvão. Olá, sou médico geneticista em Belo Horizonte. E a Mariana Pombeiro. Olá, sou Mariana, sou residente no HCUFMG. Perfeito. Pessoal, oncogenética, né? No episódio que a gente falou sobre genética médica, de forma geral, a gente abordou algumas áreas, entre elas a gente comentou da questão da oncogenética, né? E a gente tem duas pessoas aqui com formação complementar em oncogenética. Então, sem dúvida nenhuma, é um tema extremamente importante, é uma interface grande da genética e a oncologia, né? Afinal, tudo que é oncológico é genético, tudo que é oncológico precisa de um geneticista, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa interface, essa questão da oncologia com a genética. Afinal, o que é a oncogenética? Me desculpem os imunologistas, mas a base do câncer Continua sendo a genética. Então, nossas células, elas têm uma distribuição, né, de variantes habitual, mas durante as divisões dessas células podem acontecer mudanças. Essas mudanças, eventualmente, elas podem encurtar essa velocidade de divisão das células ou diminuir o padrão de qualidade, deixar passar erros que vou chamar aqui grosseiramente de erros, que vão deixar essa célula suscetível a ela perder a capacidade dela funcionar como deveria e se multiplicar indevidamente. Se isso não for reconhecido e brecado pelo sistema imunológico, isso seria a base aí, falando de uma maneira mais simplificada, da oncogênese. Então, sim, a genética está na base do câncer, mas nem todo câncer é hereditário, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Bom, né, como a Tereza falou, a gente tem aí, né, o DNA, né, no núcleo de cada célula, fazendo seu autocontrole e a autorregulação da duplicação, né, do crescimento dessas células. E isso, né, tendo, né, se não for bem balanceado, se esse crescimento se tornar descontrolado, esse tecido que se forma a partir do crescimento das células pode invadir tecidos vizinhos. É isso que a gente chama de neoplasia. E é até o formato, né, dessa invasão que, né, no período, né, no período clássico foi descrito como cárcinos, né, forma de caranguejo, e daí vem essa história, né, do câncer, então, como um tecido, né, uma formação que pode invadir tecidos vizinhos, e mais do que isso, né, formar metástases à distância, ou seja, também em outros lugares do corpo esse tecido também crescer e poder prejudicar funções vitais, né? Por isso, então, até a questão de morbimortalidade relacionada ao câncer. E voltando na genética, realmente né, a oncogênese, né, depende de alterações aí no código genético, mas tem determinadas situações, né, e a gente coloca por alto cerca de 5 a 10% dos cânceres, né, mas isso varia muito de tipo específico, de sítio tumoral específico, mas algumas dessas neoplasias, o indivíduo ele já tem no seu código genético constitucional, né, no código de cada uma das células do seu corpo, talvez alterações que propiciem, né, ou que facilitam essa tendência a determinados tecidos crescer de forma descontrolada. Então, essa tendência, né, que seria uma coisa herdada, e aí sim, né, a gente está falando aqui de síndromes de predisposição hereditária ao câncer, que é o lugar comum, né, a área de atuação do médico geneticista ou de outro especialista médico que tem a formação em oncogenética. Então, eu estou entendendo aqui, e é o que a gente geralmente pensa, né, que todo câncer ele é genético, mas não quer dizer que ele seja hereditário. Isso. É isso. É isso.
Perfeito. Encerramos o episódio, pessoal. Há nuances, né? Há nuances. E aí, aquela pessoa que não tem uma síndrome de predisposição, mas você vê uma agregação familiar, talvez. Explica a agregação familiar. Vamos antes, né? Assim, eu tenho 3 casos de câncer de mama na minha família. E aí, né? Será que eu tenho que fazer alguma coisa diferente? Existe algum exame que a gente tem que fazer? Com qual profissional que eu devo consultar? E realmente há, né, como eu falei, a questão de há talvez alterações pontuais em genes específicos, né, em regiões do genoma que podem controlar a proliferação celular, né, os genes ditos supressores tumorais que podem também ser relacionados a manter a estabilidade do genoma, manter com que a sequência genética ela permaneça ali de alguma forma não tão alterada ao longo do tempo. Isso, né, essas regiões específicas, quando mutadas ou alteradas, podem levar a essas síndromes de predisposição. E aí, voltando nesse histórico de 3 pessoas com câncer de mama na minha família, o que isso pode acontecer? Pode acontecer essas síndromes de predisposição hereditária relacionadas a essas mutações, mas não só isso, né? A gente tem famílias que dividem ambientes, as famílias dividem ambientes em comum, então podem haver agentes carcinogênicos que podem estar influenciando nisso. O mecanismo simplista, vamos dizer assim, de que uma alteração leva a todo um risco maior, ele acontece, mas podem haver controles, né, genes, né, regiões promotoras, né, regiões intensificadoras de expressão de algumas situações que a gente conhece muito pouco hoje ainda, que podem influenciar isso, expressão ou não através de metilação, né, epigenômica, isso tudo pode estar desenvolvido. É uma área que está começando a gente a acumular mais conhecimento na área, mas, de uma forma geral, a gente tem essas síndromes de predisposição relacionadas a genes específicos, a gente tem uma parte, né, continuando esse espectro, a gente tem agregados familiares aí que podem, né, ter um risco maior, talvez um risco moderado, se a gente compara com o alto risco da síndrome de predisposição, que, né, merecem uma atenção especial também, e a gente pode ter indivíduos com risco habitual populacional, e aí há questões ambientais relacionadas, quando eu falo ambientais, hábitos de vida influenciando, e a gente tem tema aqui para fazer muitos podcasts, mas é um espectro, né, em que o médico geneticista, sim, ele tem uma atuação importante, inclusive para poder modificar prognósticos, né? Modificar a expectativa de determinadas pessoas e famílias em desenvolver ou não determinadas neoplasias. Então, assim, o câncer em si, a gente entende que ele surge de uma célula que vai passar por esse processo mutagênico, que acaba perdendo as suas características, e ela acaba sendo invasiva e ela começa a crescer de forma descontrolada, porque ela perde esse equilíbrio em relação ao crescimento celular, a divisão celular, e aí isso se torna mais invasor, prejudicial, e é isso que se torna o câncer, né? Mas é exatamente esse o pensamento. O que leva a isso podem ser questões distintas. Então, a gente geralmente vai ter uma base genética, né? Você pode ter esses genes de predisposição que eventualmente podem estar segregando na família e por conta disso você vê esses agregados familiares. Você, como questões genéticas que são multifatoriais, mesmo você tendo uma predisposição genética, você geralmente tem questões ambientais que também podem ser influentes aqui, né, nessa gênese, né? Mas você tem toda essa outra fatia que seria relacionado a essas síndromes de predisposição hereditária, no qual a alteração no gene, ela traz uma predisposição mais robusta. Sim. É essa a ideia, né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa variante patogênica, num BRCA1, num BRCA2, num TP53, a gente entende que a pessoa que tem essa variante, ela tem uma chance muito alta de desenvolver síndrome de predisposição, né? Ela tem a síndrome de predisposição hereditária ao câncer de mama ovário, ela tem Lifraumene,
isso faz com que ela tenha esse risco muito aumentado de desenvolver os tumores relacionados a essas síndromes. Essa que é a ideia. Sim, e é muito legal a gente fazer uma distinção, né? Que algumas das síndromes de predisposição ao câncer são condições que não são frequentes, mas e outras são relativamente frequentes, mas elas muitas vezes cursam com cânceres comuns. Então, aí o comum e o raro se mesclam. O câncer, ele é comum, mas ele pode estar atrelado a uma causa, algo que levou ao seu desenvolvimento que não seja tão comum assim. Então, exemplos de cânceres comuns que podem estar relacionados à síndrome de predisposição. O câncer de mama, que foi mencionado, que é um dos mais prevalentes entre as mulheres. O câncer de próstata, que tem um comportamento mais agressivo. O câncer de ovário, de pâncreas. Então, existem alguns tumores, alguns cânceres relativamente comuns que podem decorrer de uma predisposição que é herdada. Então, o câncer em si, naturalmente, ele não é transmissível. Você não passa o câncer de uma família para geração, de uma geração para outra, mas você pode passar características genéticas que deixam essa pessoa mais suscetível ao desenvolvimento da doença. Você tocou num ponto que às vezes o paciente pergunta, né? Então eu vou fazer um teste genético, só Para saber se eu tô com câncer. E ele vai detectar, né? E aí eu faço esse teste para falar o câncer que eu vou ter ou não. E é muito pelo contrário, né? É o teste genético para identificar se você está num grupo que tem uma chance maior de desenvolver tipos de tumores específicos. Né? Então, é importante já a gente ter essa distinção. Né? O teste genético, um teste no sangue ou um SWAB, ele não vai detectar o câncer, o que a gente está falando aqui, né, de oncogenética. Ele, né, a gente está em busca aqui daquelas pessoas em alto risco, né, para oferecer, né, algumas medidas aí diferentes do que a gente oferece para a população geral em termos de rastreamento. Isso é uma coisa importante, assim, a proporção da população que tem essas síndromes de predisposição hereditária ao câncer como um todo, né? Assim, todo caso de câncer merece uma investigação, todo indivíduo é muito mais frequente do que se imagina essa síndrome de predisposição de câncer. Como que se distribui isso do ponto de vista epidemiológico? Esse percentual ele é variável de acordo com a população, mas aí, dependendo do indicador, vai dar entre 1%, é muita coisa assim, de prevalência dessas condições. Então, 1% é algo frequente, Robusto, né? Bastante. E dentre os principais cânceres, tem aqueles que são mais relacionados a fatores ambientais. Não quer dizer que não tem uma influência genética, mas é que essa influência genética não é um gene só, uma variante só, num gene só, que vai ser determinante para o seu desenvolvimento. Então, são múltiplos fatores genéticos associados com um componente maior do ambiente. Então, um câncer, por exemplo, um câncer de pele não melanoma numa área exposta ao sol em um número não tão elevado, provavelmente isso teve uma influência maior ambiental. Mas a gente está avançando nesse aspecto também. Em contrapartida, aqueles exemplos que eu mencionei, então, nessas situações em que acontece um câncer que ele faz parte de uma dessas síndromes de predisposição ao câncer, convém passar por um processo de aconselhamento genético. E existem algumas bandeiras, né? Alguns sinais de alerta. Então, quando acontecem, eu falei dos tumores comuns, mas esses tumores comuns, eles acontecem antes da faixa habitual para a população. Ou se eles estão acometendo pessoas de diferentes gerações numa mesma família, ou mesmo três familiares, 3 parentes, ainda que não sejam diretamente relacionados os 3. Isso é um sinal de alerta. Opa, pode não ter sido ao acaso essa transformação. A pessoa pode ter nascido com uma característica que deixasse ela mais vulnerável ao desenvolvimento desse tumor por si. Perfeito. Eu sempre tive na cabeça um dado que era mais ou menos assim, né? E é o que eu costumo até usar em orientação, eventual caso de oncogenético, mas total de casos de câncer, aproximadamente 10% teria uma origem relacionada a uma síndrome de predisposição. Então, quando a gente pega câncer de mama, por exemplo, do total de mulheres que tiveram câncer de mama,
aproximadamente 10% seriam relacionados a uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer. E esse percentual até aumenta dependendo do tumor. Então, se a gente pensar num carcinoma de ovário, cirrose de ovário, então, Sim. ou melhor, adenocarcinoma de ovário, esse valor ele chega aí a 25%. No caso do alto grau, vai aumentando às vezes 50%, depende de quão, De qual tipo de de... qual subgrupo que você Ah. está trabalhando. E isso é uma coisa interessante porque já traz um alerta, né? Quando a gente pensa assim, quais indivíduos que mais têm indicação de investigar? Eu entendo que quanto mais raro é aquele tipo de tumor, mais ele vai ter uma indicação aqui de a gente pensar numa investigação também. A gente tem algumas proporções para subtipos. Não é nem tipos de câncer, por exemplo, a gente fala câncer de mama, mas, por exemplo, tem um subtipo, por divisão, né, anatomopatológica, que eles chamam de triplo negativo, né, porque não tem a expressão dos receptores de hormônio, nenhum outro receptor chamado HER2. Esse subtipo triplo negativo, ele teria uma proporção maior, os casos que são hereditários. Então, outros tipos, vamos sair da questão do câncer de mama. Tem alguns tipos de tumor específicos que eles têm uma chance maior de, assim, no universo do tipo específico de tumor, os hereditários, eles são grande parte, né? Por exemplo, que a gente chama de feocromocitomas, né? Os paragangliomas, carcinoma, um tipo específico, o carcinoma medular de tireoide, ele está bem relacionado também. Carcinoma de suprarrenal, se falou da síndrome de Li-Fraumeni, né, tá relacionado também. E aí, Li-Fraumeni tem alguns outros subtipos específicos de só da pessoa ter determinado tipo de tumor já merece fazer, né, a investigação para a síndrome de Li-Fraumeni. Então, isso vai muito do tipo, né, que a pessoa tem. Mas, voltando à proporção, existe essa variabilidade aí que é por volta de, né, assim, os 10% aí é um número que a gente costuma dizer no geral de câncer. Tem o outro lado, né? Aí falar, não, então tem indivíduos jovens que tiveram diagnóstico. Olha, leucemia, LLA em criança, muito provavelmente é um dos tipos, né, neoplasias mais comuns na infância, e não tem lá tanta proporção assim de casos hereditários, né? Câncer de carcinoma de cabeça e pescoço, carcinoma de colo uterino, né, relacionado a HPV. Então, assim, a gente tem um outro caminho aí. Então, é importante, né, se tem esse histórico na família, discutir com o especialista acompanhando, normalmente um oncologista, mas talvez o mastologista ou algum outro cirurgião relacionado à oncologia, ter essa iniciativa de questionar o médico assistente, né? O seu médico, né? Pessoa que tem o diagnóstico de algum tumor, saber, olha, haveria, né, essa indicação, haveria essa possibilidade de fazer. Porque a gente vê também, né, que assim, os testes, eles estão cada vez... O critério para realizar, né, a investigação está cada vez mais abrangente. Sim. Né? Então... É que a gente está aprendendo muita coisa, né? Então, na época que nós começamos a formação, se esperava que houvesse uma probabilidade aí em torno de 10% do teste de via alterado para se recomendar o exame. Depois se baixa aí para 5%. Na verdade, acho que começou até em 20%, porque os testes eram muito menos acessíveis. E hoje, no caso do câncer de mama, que foi mencionado, que é um tumor super comum, o Colégio Americano de Cirurgiões da Mama, eles até colocam que se uma pessoa tem câncer de mama, independente da idade, independente de ser triplo negativo, se essa informação da presença de uma variante for relevante para a definição terapêutica, essa pessoa teria indicação de testar, no mínimo, BRCA1, BRCA2 e PALB2, que seriam os genes relacionados a essa intervenção terapêutica específica. Então, a gente vai ficar cada vez menos restritivo na indicação do teste, mas diante de um resultado, a orientação dessas famílias, né? Porque lembrar que todas essas diretrizes de prevenção, elas foram construídas no contexto de pessoas com história pessoal ou familiar de câncer, não foram a partir de um rastreio populacional. Por isso que hoje não tem evidência ainda de diminuição de mortalidade nem de morbidade se esse rastreio fosse feito para todas as pessoas, sem uma história pessoal familiar. Então, pode ser que isso mude com o tempo, mas hoje é a recomendação que se tem. A gente está falando BRCA1, BRCA2 aqui, mas o que é isso? Fala aí pra gente, Maria. São genes associados à síndrome de predisposição ao câncer de mama e ovário. E eles, né, o paciente ele tem uma mutação em um dos alelos, né, em um dos lados, seria o azão, né, uma mutação dominante.
E aí ele tem uma predisposição maior a ter o câncer por um erro que vai acontecer ao acaso no alelo que em tese seria normal, mas pode acontecer ao longo da vida. Por, pelo que o Henrique e a Teresa já falaram, pelos hábitos de vida, por outros fatores carcinogênicos. E aí vai aumentar a chance de ter câncer de mama e ovário ao longo da vida, entre outros subtipos que estão dentro dessa síndrome. Você colocou bem, porque é a predisposição, né? Eu você brinco que tem- é a perda do backup. Você Exato. nasceu sem o backup e não se dá. É. Já tem um alterado, Não é que né? vai ter, e vai ter, assim, ao longo da vida, né, algum fator. E aí tem as questões, né, que eles falam estocásticas ali. Não é que vai ter ou que não vai ter, tem uma probabilidade maior que talvez você aí a célula que tem, todas elas vão ter essa mutação em um dos dois alelos, né? Agora, para você perder a função do outro aleatoriamente, aí você tem a chance disso aí realmente acontecer. Aí uma outra dúvida, né, assim, então por que mutação no BRCA1 e BRCA2 ele está relacionado a tipos específicos de câncer, a de síndrome de Lynch, a outros tipos de câncer? Uma explicação que eu ouvi, mas que eu preciso até pesquisar a mais, é assim, a cascata em que o BRCA1 e o BRCA2 estão envolvidas, né, os mecanismos moleculares, eles são as células, né, o tecido mamário, o tecido ovariano, eles são mais dependentes dessa cascata, Sim. né? Já em Lynch seria, né, o tecido, né, a mucosa intestinal, o endométrio. Então, a gente vai naquela situação que, assim, não é porque eu tenho a mutação, eu tenho chance de ter câncer em qualquer parte do corpo, isso aí, né, virou uma coisa que não tem muito o que fazer. Há sim muita coisa a fazer naquelas Sim. pessoas, né? Isso é muito legal, né? Porque as nossas células, elas têm os mesmos genes, mas em cada tecido, um conjunto de genes, e dependendo do momento de vida também, um conjunto de genes vai ser o que vai estar mais ativo, vai ser mais importante para o funcionamento daquela célula. E se justamente houver esse prejuízo à sua função, aquele tecido vai sofrer repercussão. E outros não necessariamente. E isso é uma coisa interessante, assim, a gente está falando do BRCA1, BRCA2 pensando em mama e ovário, mas a gente sabe que eles também podem causar outros tipos de câncer além da mama e do ovário, né? E também quando a gente pensa, por falar em BRCA, eu acho que quando a gente fala de oncogenética, o mais comum é pensar em mama e ovário, né? E depois vem a questão do Lynch, vem a questão do intestino e eventualmente outros diagnósticos diferenciais que também são extremamente importantes, extremamente fundamentais, mas que por incidência mesmo populacional são menos comuns, né? Por prevalência populacional acaba sendo menos comuns. Mas uma coisa, por que isso, né, na verdade? Porque quando a gente fala de mama, a gente tem que lembrar que homem também pode ter câncer de mama, Sim. né? E a chance de um homem com câncer de mama Sim. ser É muito maior. É muito maior. Mas eu lembro, eu não vou saber esses dados de cabeça, talvez vocês saibam, mas eu lembro que, assim, a chance de um homem com mutação no BRCA2 ter câncer de mama, ainda assim é menor do que a chance de uma mulher na população geral que não tem a mutação ter câncer de mama. Mulher, eles colocam 13%, parece que talvez a população brasileira seja um pouco 1 a menos. 8, acho, né? É isso. Um em 8 mulheres teria. Agora, o de homem, eu acho que tá ali na casa dos 10%. Acho que talvez de no 8 a máximo 10%. 15%. É isso. 8 a 10%. Então, realmente, né? Tem esse ponto. Eu acho que até pela questão né, do volume de tecido mamário também, mas não só isso, a questão hormonal influencia grande parte do desenvolvimento dos cânceres de mama, né, femininos. Então, tem essa questão da questão hormonal influenciando também. Mas sim, e aí a gente volta naquela coisa, né? Tumor raro, aí vale a pena discutir realmente se tá naquela listinha ali dos que vale investigar. Além... Mas aí, assim, além dos raros, eu falei, né? Existem os comuns, recorrentes e precoces, que a gente não pode esquecer. E eu gosto de botar no pacotinho: mama, ovário, pâncreas e próstata, porque hoje a gente, infelizmente, tem 9 mulheres sendo testadas para cada homem, e cada um desses homens que deixa de ser diagnosticado tem filhas, irmãs, mães, pessoas que, por consequência. E mais do que isso ainda, câncer coloretal antes de 50 anos é algo que está crescendo muito e é uma indicação de testagem, independente da história familiar. Nossa, isso você falou uma coisa que é muito verdade, né? As famílias muitas vezes vêm preocupadas
pensando em mama, tá? Mas vem preocupado, olha, tô preocupado com as minhas filhas. Mas você tem filhos também, né? Os meninos também precisam ser testados, porque eles também precisam ter uma É, atenção. tem uma indicação de testagem, Tem vão uma decidir indicação. por si Não, sobre a isso, testagem. perfeito. Mas assim, eles têm indicação, eles estão em risco de ter herdado também, Sim. né? E aí, muitas vezes, isso vai acabar faltando tanto um cuidado, uma linha de cuidado em relação a esses homens, né? Esses filhos, mas também a questão do aconselhamento genético para a geração seguinte, Sim. né? Que é extremamente importante aqui, né? E tem a questão, a Tereza falou, câncer de próstata relacionada a BRCA, BRCA2 principalmente, ele tem lá seu padrão de agressividade maior do que o habitual dos cânceres de próstata. E a indicação de iniciar rastreamento, né, é a partir dos 40 anos. E tem essa questão de, para a população geral, 50 e olhe lá, né? Então, assim, tem essa diferença também para homens. No que a gente está falando aqui, uma das principais síndromes, que a gente chama de HBOC, já tendo o viés do Hereditary Breast Ovarian Cancer, mas tem pâncreas e próstata relacionado, a gente ter que ter atenção para os homens também, né? E aí que tá, essa é uma uma das síndromes mais frequentes. Falamos de síndrome de Lynch, e eu acho que vale reforçar a questão de, na população brasileira, síndrome de Li-Fraumeni, ela tem também uma prevalência alta, né? 0,3% da população. Então, também tem mama envolvido, mas é toda uma... Sabe o que eu vejo assim, né? A gente tem mastologista e oncologista que trata câncer de mama, tá muito mais bem, assim, com informação mais atualizada do que outros especialistas que trabalham com câncer em relação à questão de hereditariedade. Sim, até mesmo o conceito no contexto ginecológico é um câncer, o carcinoma de endométrio. É um outro tumor que, se acontece, ele precisaria de iniciar-se uma investigação que ele pode ser hereditário e pouco se fala. Então, por mais que seja colo do útero relacionado ao HPV, endométrio ele pode estar relacionado à síndrome de Lynch. E isso, você falou do colo do útero, é uma coisa que eventualmente na consulta as famílias, elas não... É confuso, É Breno. confuso, Não elas sabe não diferenciar. conseguem resgatar exatamente se foi de colo de útero, uma avó, uma tia, né? Foi de útero, mas, Sim. né? E isso faz toda a diferença por conta da questão do HPV, que é o principal fator, na verdade, pensando em potencial ambiental, né? Com potencial aí oncológico para colo de útero. Sim. Eu acho uma coisa que vale ser dita é que uma das indicações de você procurar um médico geneticista, às vezes tem vários cânceres não relacionados. E aí você olha e fala, não tem nada a ver aqui um câncer de intestino com um câncer de mama. Mas quando você chegar no geneticista, ele vai olhar e vai ter um olhar diferente para aquilo. E às vezes para o oncologista geral, que não está habituado, vai olhar e falar, não se preocupa. Mas eu acho que tem que ser mais difundido que cânceres que aparentemente não relacionados podem estar muito relacionados. E a dinâmica da consulta. Confecção de heredograma é fundamental. exato. Muitas vezes o oncologista é porque ele, na verdade, não é que ele não sabe que tem uma relação, é que às vezes ele não sabe que houve esse outro caso na Também, família. não pergunta, não questiona. É porque o heredograma da oncogenética, ele é um heredograma de 5 Gigantesco, gerações, né? assim, você vai 2 para cima, 2 para baixo, fica aquela árvore grande. Aí na hora que você pergunta do tio-avô do lado paterno, ele fala, é mesmo, ó, teve um caso de intestino, e aí vai, e aí você começa a puxar a informação. Ou então ele liga para alguém na hora, então tem essa parte. Acontece muito, né? Heredograma é uma coisa que eu acho que é interessante, porque assim, pra gente é na rotina, né? O dia a dia do médico geneticista é uma coisa que a gente aprende lá em propedêutica na faculdade, né? Mas eu acho que acaba se perdendo um pouco o costume dos médicos de falar sobre história familiar, de questionar sobre história familiar. E isso muitas vezes por conta do formato mesmo das consultas de cada especialidade, das particularidades de cada especialidade. Mas cada vez mais eu tenho reforçado isso quando eu falo com grupos de não geneticistas, que se você treinar, você faz um heredograma de 3 gerações em 5 minutos de consulta, pelo menos para pegar os pontos principais, que você tendo 3 gerações, você bate o olho e você fala, não, peraí, tem 3 gerações com quadradinho, bolinha pintada, né? Então isso aqui deve ter uma atenção, porque mostra um padrão aqui, talvez dominante, mostra... E aí isso acaba já ajudando a direcionar também um cuidado. A gente falou, né, de um dos critérios, que é a questão da
talvez da raridade do câncer, ou não da raridade, mas da característica do tumor, um outro critério é exatamente esse, a história familiar, né? Então, quanto mais você vê história familiar ali relacionado ou ao mesmo tipo de tumor, ou tumores que participam da mesma síndrome de predisposição, vai ser um ponto de atenção para a necessidade de investigar também, né? Agora eu vou ser polêmica, né? Isso. Para os outros médicos, principalmente os médicos que estão em formação, não necessariamente geneticistas, eu não considero que a construção do aerodograma seja essencial. A pergunta é essencial, de alcançar a geração. Então, se essa informação estiver registrada, o alerta surge e ele vai ter mais chance de direcionar a investigação dessa pessoa. Deixa eu chegar num ponto de consenso aqui. Nós 4 geneticistas aqui, enquanto a gente conversa e vai falando, a gente tá desenhando heredograma aqui. É uma coisa que virou medular pra gente ao longo da... vai na cabeça. Sabe? E ok, né? Assim, né, as outras especialidades, não necessariamente deixar ali metodologicamente a coisa, mas sim a informação, realmente. Estamos falando todos a mesma coisa aqui, ó. Na verdade, o heredograma ele é uma ferramenta exatamente para você poder registrar essa informação que está sendo dita, né? E acaba sendo uma informação mais visual. Tanto que existem formatos de registro de história familiar que não dependem do desenho do heredograma e que a gente usa também dentro da genética, dependendo do profissional, gosta mais, gosta menos. Eu pessoalmente confesso que gosto do desenho. Na era digital, o desenho ele se torna desafiador muitas vezes. Então, o estudante de medicina, na minha opinião, ele deve aprender esse registro não gráfico, porque vai ser o registro mais fácil dele incorporar no dia a dia. Mas o que é importante entender? A informação tem que ser buscada e tem que ser registrada, né? Independente da forma, é isso aí. E a gente fica falando muito aqui, porque a prática minha e do Henrique é muito da oncogenética, mas a oncogenética, ela perpassa o consultório de todo médico geneticista vai ter contato, porque câncer é frequente, então, invariavelmente, esses encaminhamentos vão ser frequentes. Nós somos em muito poucos, né, para conseguir, às vezes, encaminhar especificamente para um oncogeneticista, né? Independente do lugar do Brasil que você está. E é legal isso, pensar numa formação. Tem um generalista, que ele é importante que ele tenha acesso a todas essas áreas de conhecimento, e algumas situações ficariam restritas ou mais concentradas no especialista. Então, Mari, se puder contar um pouco para a gente, como é que é a rotina numa residência médica, né, relacionada à oncogenética, eu acho que é interessante também compartilhar. Hoje, o Hospital das Clínicas conta com 2 oncogeneticistas, então tem ampliado o acesso da população de Minas à especialidade. Antes chegava menos casos, mas hoje a gente já está tendo, toda semana, uns 2, 3 casos novos chegando para a gente aprender. E é muito interessante porque é um crescimento que, devagarinho, assim, a gente vai aprendendo síndrome por síndrome. E lá dentro do nosso serviço, é mais no R3 que a gente tem acesso à onco. E, é uma das áreas mais ricas até o momento, porque você tem que saber de todos os sistemas um pouco. Eu acho, assim, brilhante a oncogenética. E você tem uma possibilidade de tratamento associado a isso. Dentro da residência, é uma questão que a gente, às vezes, fica sem tratamento em algumas áreas e quando chega na onco, aquilo começa a se estruturar e você vê também uma aplicabilidade muito grande. Então, eu gosto muito. Eu lembro na minha formação oncogenética, eu tive acesso principalmente no R3, no AC Camargo. Tinha alguns casos, eventualmente, que a gente via no ambulatório de genética geral, /desmorfologia neurofibromatose, que, né, que tem aí uma importância, mas os casos de oncogenética, pensando em BRCA1, BRCA2, TP53, Lynch, né, todos esses diferenciais, as neoplasias endocrinológicas múltiplas, eu acabei aprendendo ali no AC Camargo. E eu lembro bem do impacto que foi quando eu saí de um serviço, a gente está falando 2012, 2013, de um serviço que era puramente público, no qual não existia uma acessibilidade em relação à tecnologia diagnóstica, a exames diagnósticos, a gente não solicitava sequenciamento naquela época, porque não era acessível e não tinha, para dentro de um serviço de referência, no qual a rotina era, claro, o aconselhamento genético pré-teste, que aqui eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco só disso, né? Mas, assim, esse aconselhamento associado, né, com a solicitação do exame, com o retorno daquele paciente que vai delinear muito a conduta a partir dali, né?
Então, eu lembro bem que, assim, eu aprendi a solicitar exame genético No estágio. no estágio de oncogenética, né? E é isso, né? Assim, o serviço público ainda não dispõe, né, rotineiramente. Claro, existem alguns programas de suporte, mas né, são há fases ao longo do ano que isso é mais disponível ou não. Então, ou às vezes tem algum projeto de pesquisa que, né, às vezes consegue alguma coisa ou outra, mas ainda nessa altura em que né, é acessível em termos de não é barato, mas é acessível, né, em termos de valores financeiros, um teste desse, por exemplo, deve estar pareado com o valor de uma ressonância, por exemplo, o teste genético, mas é difícil de ter no sistema público ainda, né? Não está estabelecido. E a cultura de cada cidade, de cada serviço é muito variável, porque o ambulatório de oncogenética lá do HC, por exemplo, às vezes tem um ambulatório cheio e com a fila, digamos, para um ano, às vezes, para a pessoa conseguir um caso novo. Dando um exemplo. E tem outros lugares públicos que têm um ambulatório voltado para esses atendimentos, condições comuns. Então, se você juntar, só falando grosseiramente, né, mulheres com câncer de mama antes de 50 anos, ou homem em qualquer idade, câncer de ovário qualquer idade, pâncreas qualquer idade, coloretal antes de 50 anos. Só isso já dava um ambulatório muito grande. Mas se essas pessoas elas não são reconhecidas, não são encaminhadas, como elas vão ter acesso a um aconselhamento genético pré-teste? Eventualmente, elas até têm a sorte na sua trajetória de encontrar alguém que identifica essa indicação e solicita o exame, e elas conseguem chegar pelo menos para o aconselhamento genético pós-teste. Embora não seja o cenário ideal, se a gente considerasse o acesso de todas as pessoas que de fato precisam, seria de fato difícil do médico geneticista fazer o pré-teste para todas as pessoas, mas elas muitas vezes não estão chegando. Então, a gente não pode ficar falando que são poucos geneticistas para atender, se os que temos, muitas vezes, não estão sendo subaproveitados. E essa é a primeira etapa, né? Porque aí, bom, 2 pontos. Identificar, e aí normalmente identifica se a pessoa que já teve o diagnóstico de algum tipo de tumor, obviamente ela precisa de ter um rastreamento ali, mas o diagnóstico prévio, ele é um fator influente para o segmento posterior, mas é a partir dela convocar os familiares sadios para para o rastreamento, né, prospectivo ali, para a gente realmente ser efetivo na prevenção. É chamar os parentes, né, chamar ali eu ia falar chamar as irmãs e tudo, mas tem a questão toda, né, dos homens também. Mas, e aí sim, essa estratégia, ela ser efetiva do ponto de vista de prevenção em saúde pública, né? Então, realmente, estou evitando uma incidência nessa população de alto risco, ou, no mínimo, né, evitando incidência se for definidas algumas medidas de redução de risco, cirurgias, ou, né, ou detecção precoce, né, com rastreamento. Então, realmente, essa estruturação toda ainda está longe de ser a realidade. Esse ponto é muito importante, porque o valor do teste, que aí é um tabu, né? Você falou, é um valor de uma ressonância, que é um exame muito mais comum. Mas os estudos mostram que ele é custo-efetivo. Só que todos esses estudos de custo-efetividade vão levar em consideração a testagem da pessoa que teve uma história de câncer e também dos seus familiares. Porque a pesquisa dos familiares ela é mais barata do que a pesquisa do caso índice da primeira pessoa. Esse conjunto, ele entra no pacote. E, infelizmente, muitas vezes, uma pessoa é testada, isso não é expandido, a gente perde a oportunidade de prevenção e só vai descobrir do familiar quando o outro familiar chega com câncer, algo que eventualmente poderia ser prevenido ou detectado muito mais precocemente, com ajustes em metodologias mais sensíveis, mais acuradas, mais precoces, né? Exemplo, eventualmente só a mamografia não vai ser suficiente para aquela família, vai precisar de uma ressonância também. A pessoa vai ter a oportunidade, a opção de fazer uma cirurgia redutora de risco, que às vezes ela nem sabia, que seria a retirada de um tecido saudável, a substituição, por exemplo, por uma prótese. Então, eu acho um ponto importante também ser dito que o ideal seria testar a pessoa que teve o câncer, né? Não, às vezes chega testar primeiro. Exato, testar a primeira pessoa que teve o câncer, porque às vezes chega alguém que... minha mãe teve o câncer muito jovem. Mas o ideal seria testar a mãe antes de testar a paciente, né? Então, mas a gente também entra na história do bom inimigo do ótimo. O melhor é começar a investigação. Ali na sua frente, né? Mas às vezes se você não falar, acesso, traz a sua mãe, vamos começar por
para ela. Às vezes essa pessoa nunca mais vai voltar e ela também perdeu a Exato. oportunidade de ser testada. A orientação precisa ter, né? A orientação precisa ter de que a chance de identificar É maior. é maior, né? Mas, claro, não se perder a oportunidade. Aí eu acho que vem uma série de questões regulatórias que talvez não vale a pena a Sim. gente entrar a fundo, mas citar que, por exemplo, quando a gente olha para o rol da Agência Nacional de Saúde, que é o que os operadoras de saúde são obrigadas a cobrir, elas vão cobrir nas pessoas saudáveis só mediante uma mutação já conhecida na família, Sim. né? Então, eventualmente, aquela pessoa que está na sua frente, ela tem esse interesse, mas ela tinha uma expectativa de poder fazer o exame pelo convênio, sem um custo, né? E isso vai ser impossível naquela situação. Eventualmente, às vezes, o convênio até pode cobrir, mas não seria obrigado, existe uma limitação. E aí, eu acho que acaba tendo todo esse nosso papel também, que aí eu acho que isso faz parte do pré-teste, né? Apesar de não ser isso o pré-teste no seu núcleo, mas essa orientação de acesso, eu acho que é muito importante também, porque é muito comum, eu vejo muito em outras especialidades, em oncologia eventualmente isso acontece, do colega ele solicitar o exame, mas sem a adequada orientação a respeito o que se espera daquele exame ou do acesso daquele exame, né? Por mais que o exame genético seja um exame de sangue suave, ele é muito diferente de um hemograma. É interessante isso, que as pessoas estão acostumadas com o valor de referência normal ou alterado. E a maior chance é de vir uma variante de significado incerto, que não é nenhum desses cenários. E aí a gente chega no que a gente discutiu no outro episódio. A intolerância ao indeterminado, né? Que a humanidade tem, né? Ao incerto. A gente lida com isso na genética de uma forma geral, né? Seja por você não definir o diagnóstico, então, né, o risco de recorrência, talvez você não, né, se você não conseguiu definir o diagnóstico, talvez você não tenha aquela definição ali. E na oncogenética, você tem essa... Na oncogenética não, mas na oncogenética é mais nítido até a questão de variante de significado incerto, talvez aquelas VUS-quentes que a gente fala, né? A pessoa que pede um teste, mas não tem uma profundidade de estudo em relação... E aí eu falo profundidade de estudo, é saber, olha, quais regiões do BRCA1, BRCA2, por exemplo, seriam mais propícias de que uma variante missense poderia realmente ser patogênica ou não, que isso aqui é uma proporção pequena. Aquilo ali toma uma dimensão, né, na vida do paciente, da família, dos médicos que às vezes estão ali envolvidos com o tratamento, que, assim, é importante ter o médico geneticista, né, como parte da equipe ali de atenção a esses pacientes oncológicos. E tem os dois cenários, né? Tem aquela variante de significado incerto, em que a equipe que não está tão familiarizada com esses testes se agarra àquela variante como se ela fosse a causa, e às vezes é uma variante que, de fato, tem baixíssima probabilidade de explicar o quadro, e acaba fechando o leque de investigação de variantes em outros genes ou em outras regiões. E tem o outro cenário também, diante de um conhecimento ali relacionado à classificação de variantes, de entender quando uma variante de significado incerto, ela tem uma probabilidade maior de ser reclassificada, que aquela família tem que ser vista com uma frequência maior e revista essa variante. E a gente está muito falando aqui de adulto, de cânceres comuns, mas existem também as síndromes de predisposição ao câncer que acabam tendo repercussões para a criança, embora elas sejam menos frequentes, e algumas clinicamente reconhecíveis, como a neurofibromatose. Então, recentemente, a gente teve num evento científico sobre neurofibromatose, e um ponto que me chamou a atenção foi uma pergunta sobre transição do cuidado. E o médico geneticista tem essa peculiaridade de acompanhar desde o nascimento até a vida, até o idoso. Desde o feto. É verdade, antes da Desde pré-conceição. Desde a concepção, né? Desde a ideia de quero engravidar. Exato. E isso pode ser um diferencial muito importante nesse contexto. Não, sem dúvida nenhuma, né? Porque, assim, essa questão da transição, isso merece um episódio só pra gente falar de transição para a vida adulta. A gente até comentou sobre isso nos bastidores, né? Porque é um tema muito interessante. A gente geralmente pensa, genética médica como um todo, a gente pensa muito no cuidado pediátrico, porque a maioria das doenças genéticas, elas vão estar aqui
na vida pediátrica. A oncogenética eu acho que É o contrário, a é o proporção é contrário. muito mais de É o adulto. contrário. Não, Mas eles precisam ter um acompanhamento pela vida toda. Então, essas síndromes de predisposição na infância, elas também precisam ser acompanhadas posteriormente na vida adulta e que, muitas vezes, se a pessoa estiver dentro de um serviço pediátrico exclusivamente, ela pode acabar perdendo essa linha de cuidado, né? Porque, às vezes, ela vai acabar indo para um clínico que não tem aquele conhecimento no qual o serviço pediátrico que a criança estava tem, enfim, né? E fazer ali um acompanhamento mais adequado. A neurofibromatose é um exemplo excelente para isso, né? paciente com, né, tratado de carcinoma de suprarrenal, né? Ele chegou ali em determinado estágio e tem, muito provavelmente, tem a questão de lifraumênia associada. E, né, se tá lá com um oncologista pediátrico, 18, até tem oncologistas pediatras que tratam até 25 anos, mas e aí, né? Tem uma... E que é, sei lá, o adulto jovem é o outro pico de incidência né, de neoplasias no lifraumênia. Então tem essa transição, ela é importante. Eu tô puxando pro lifraumênia aqui, que é uma das síndromes que merece, né? É indicado testar a criança. Primeiro ano de vida é um momento, né, que pode ter manifestação carcinoma de adrenal, o próprio tumor de plexo coroide. Então, é um momento que merece atenção, sim. Por outro lado, voltando naquela história de que era importante o médico geneticista, eu já vi casos de, né, solicitação de sequenciamento BRCA1, BRCA2, sequenciamento, pesquisa, né, para câncer de mama, dos genes relacionados a câncer de mama hereditário, em crianças, em meninas, né? E aí a gente chega num ponto, né, que assim, a questão é qual o benefício em conduta e quais os desdobramentos, né, biopsicossociais de se rotular, né, desde a infância, uma questão que só vai ter manifestação depois, né, na idade adulta. E acho que a genética médica ela é bem definida, assim, ela é bem precisa nas indicações de que não seria o caso, Se né? testa na criança o que pode se intervir na Isso. infância. O que Isso. não se pode, deixa o adulto decidir, o maior de idade decidir por si. Porque a testagem, a gente fala aqui sempre de situações de indicação de testagem, mas a testagem em si é uma decisão individual, intransferível, né? E assim, a demanda pela testagem, às vezes, na criança, ou vamos colocar assim, no momento inadequado, né? Porque isso é uma outra coisa. A questão, a gente fala assim, 18 anos, como se 18 anos fosse um número mágico que, de repente, a pessoa se tornou, né, pela lei ali, Recebeu. claro que é isso que determina. Mas, às vezes, a gente vai ter uma pessoa que, aos 17, ela vai ter ali uma competência em relação à sua própria decisão. Então, eu entendo que... Mas é esse, né? É o ponto que a gente considera no qual aquele indivíduo ele é autônomo e consciente. E Mas... pode haver situações de exceção, né? Na verdade, assim, Sim. em geral, o câncer de mama nesse contexto, ele vai acontecer ali depois dos 30 anos, que a pessoa já estaria na faixa adulta, mas existem famílias que acontece ali mais antes, precoce. ali com 20 e tantos anos, que os 10 anos antes vão acabar caindo. Então, vai uma Coincidindo. situação de exceção. Não é que é proibido, né? É uma situação de exceção que, clinicamente, naquele contexto, faz sentido. Né? Mas é exatamente isso. Às vezes vem uma demanda em relação à testagem, uma demanda assim dos outros profissionais da saúde e muitas vezes da própria família, de uma preocupação excessiva, né, em relação, olha, quero testar minha filha de 6, 7 anos, né? E eu acho que é uma preocupação que poderia ter sido mitigada, de novo, num aconselhamento mais preciso, mais metodologicamente adequado na hora de testar ou a mãe, ou o pai, ou a pessoa da família, porque, assim, é isso, é a falta, às vezes, de compreensão de que você pode criar um estigma naquele momento da vida daquela criança que não vai trazer benefício, mas vai trazer malefício numa época extremamente importante, que é a adolescência, que a gente sabe que é uma época de a maior predisposição à depressão, à ansiedade, né? A coisas que, às vezes, aquela criança vai estar exposta sem trazer absolutamente benefício nenhum ter testado aos 6 anos, que não seja tentar ajudar a ansiedade do pai ou da mãe, né? Sim. Então, eu acho que tem um pouco essa questão que, de novo, um aconselhamento adequado e acaba sendo muito nosso papel nessas situações, auxilia a mitigar esses riscos, né?
A gente está falando de situações em que não se recomenda habitualmente a testagem. E tem o contrário também. Às vezes as pessoas perguntam, mas eu estou com câncer, eu tive câncer, para que eu quero saber se eu tenho predisposição a desenvolver? Eu já desenvolvi, a pessoa fala assim às vezes. Mas o acesso a essa informação, ele não só pode ajudar nas medidas preventivas, na escolha terapêuticas, quanto os tratamentos eles estão evoluindo. Muitas dessas pessoas, elas vão ter uma boa resposta ao tratamento e a vida segue, e outros tumores podem vir, e acesso a essa informação vai ajudar a prevenir outros tumores sem falar nos familiares. E um outro ponto que eu ia mencionar, que muitas vezes acaba passando nas nossas rodas de conversa, são as pessoas que desconhecem a história familiar. Então, as pessoas que passaram por um processo de adoção, de migração, a gente está tendo muitos conflitos no mundo, que essas histórias familiares vão se perdendo. E essas pessoas, claro que a chance de vir alterado o exame é menor do que se eu sei de certeza que na família tem uma história de câncer. Mas se a pessoa não conhece a sua história, não só para oncogenética, existem alguns genes que saber que existe alteração neles vai nos permitir tomar medidas preventivas. Então, o importante é o acesso à informação. A pessoa receber essa informação para que ela possa ser testada e agir em concordância com esse resultado. Para evitar esse adoecimento. Aí só para ressaltar, né? Então, se a pessoa desconhece, existe um item, né, no rol DNS para colocar, ó, história familiar limitada, né? Se a pessoa não tem informação, pelo menos para câncer de mama... mas infelizmente o rol restringe, a pessoa tem que ter câncer e não conhecer a família. Quando a recomendação internacional é, se você desconhece a família, você tem um benefício de ser testado desde que orientado. De qualquer dos lados. Às vezes você não sabe a história da família paterna, enfim, não é nem de ambos os lados. Sim. Existe um gap entre o que é o ideal, né, do ponto de vista por conhecimento científico, e o que a gente tem estruturado, seja complementar, seja dentro do Sistema Único de Saúde, em relação à acessibilidade, e não só na oncogenética, mas a gente vê isso com recorrência em todas as áreas da saúde, né? E aí, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, e aí eu acho que é interessante até porque vai que a Mari tá gostando tanto, assim, de oncogenética, né? Eu senti ela decide, vou ser oncogeneticista, né? Por princípio, todo médico geneticista tem treinamento em oncogenética e está preparado para atender principalmente aqueles casos mais gerais. A gente tem esse conhecimento, mas claro que existem os conhecimentos específicos da oncogenética. A gente nem abordou aqui, por exemplo, a questão dos testes somáticos, né? Toda a questão que eu acho que merece a gente falar disso em algum momento. A gente não abordou risco poligênico, que também é um outro assunto que é uma das ondas que estão vindo de evolução, né, para a linha de cuidado, e eu acho que merece um momento para a gente também abordar só isso. Mas esses conhecimentos que às vezes são mais específicos, eles acabam, e claro, a experiência, né, que vai angariar para você ter um preparo maior, vai vir exatamente de uma formação complementar na área, né? E a gente teve uma atualização, uma novidade em relação à forma como se capacita dentro da oncogenética. Até hoje, né? A formação do oncogeneticista é muito de forma complementar, como estágio, né? Ou algum fellow, alguma coisa. Mas a gente está tendo uma mudança desse panorama, né? Desse paradigma. Assim, essa demanda, ela já existe há um bom tempo, né? A oncogenética ser uma subespecialidade, ela tem... carga de conhecimentos, né, suficiente para isso, né? Como você falou, tem muitos, né, tem muitos pontos ali que precisam de um aprofundamento, né? Obviamente, que nem na medicina, né? O generalista, ele tem que dar conta de 80% dos casos que chegam num posto de saúde, etc. Estou falando sem muito conhecimento disso aí, mas de ter uma resolutividade. Da mesma forma, né? Uma subespecialidade, né? Como a oncogenética, ela tem ali o seu papel importante, né? De poder fornecer ao paciente oncológico e à família, né, um grau de conhecimento que vai além de
de uma indicação de formas de acompanhamento, de rastreamento e redução de risco. A gente mesmo estava discutindo aqui, né, outras síndromes de predisposição a câncer que cursam com malformação, né, a própria neurofibromatosi, que nem doença rara também, ela é relativamente frequente, ela não contempla lá a prevalência de doença rara, ela é mais frequente do que isso. A gente tem uma lista de genes, né, que passa dos 200 aí, associadas a deficiência imune, anemia de Fanconi, xeroderma pigmentosa, e aí realmente a lista é enorme. E que, né, um ano de formação, ou talvez a carga horária que, né, agora a gente conseguiu, né, realmente isso aí, né, documentado e haver um processo em que a pessoa realmente, ela, né, pela associação, pela AMB, na Associação Médica Brasileira, ela teria a subespecialidade de oncogenética. Seria para essas, né, assim, para ter uma formação, né, e corroborar a prática, né, de uma coisa que acontece. Mas é realmente isso. É um profissional com um documento que ateste que ele é capacitado para aquilo. Eu fiz a capacitação, né, assim, lá em 2013, fiquei um ano, né, e realmente não existia uma questão de subespecialidade nessa área. Acho que você fez o fellow, né? Eu fiz no Hospital da Clínica de Ribeirão Preto, você fez no de Porto Alegre. No de Porto Alegre, A gente isso. passou um ano ali, uma carga horária maior do que na residência, um ano dedicado a atendimento especificamente de câncer hereditário. A resolução de residência, tanto de oncologia como de genética médica, os 3 anos de genética médica, e eu acho que, não sei se, né, posso me corrigir se eu estiver enganado, talvez de mastologia também, elas preveem o contato com essa área de atuação, assim, o contato com a prática, né? Mas respaldar realmente a pessoa a estar apta a ser o ponto de referência em oncogenética, eu acho que foi uma grande conquista, né? Assim, foi o trabalho árduo aí de alguns profissionais, né, de oncologia, de genética e várias outras especialidades. E, né, depois de alguns anos aí de batalhar essa subespecialidade, né, acho que a coisa está caminhando para isso agora. Ou seja, a partir de agora, a gente vai ter a possibilidade desses profissionais eles terem o seu registro de um título de especialista na área de oncogenética, né? Vale a pena a gente colocar isso bem claro aqui, que título de especialista é o que hoje a gente define como o padrão ouro da formação profissional, né? A pessoa pode extrair seu título de especialista após fazer uma prova dentro daquela especialidade, ou a partir do momento que ele concluiu a sua residência, ele pode fazer o registro daquela especialidade também no órgão de classe competente, né? E isso ali define, ela recebe um número, então os médicos eles têm o seu CRM, que é o seu número de registro, né? Que funciona como o CPF, né? Ele é um número de registro para o médico, mas eles podem ter um outro número que é esse registro de especialista, que é o RQE, né? Nós, como médicos geneticistas, temos o nosso RQE de genética médica, cada um tem o seu. A pessoa... A Mari logo terá. Logo terá, em poucos meses. E aí... você vai ter um outro número, que é o número de registro de especialista em oncogenética. Eu acho que vale a pena esse disclaimer aqui, porque quem está escutando a gente e que eventualmente está buscando um atendimento, quer entender mais como um atendimento, procura qual que é o registro da especialidade do seu médico, né? A gente tem um movimento muito forte hoje no Brasil, e eu sei que isso se espalha pelo mundo também, por dificuldades regulatórias a respeito disso, de pessoas que se divulgam especialistas em áreas que não o são. Ou então pessoas que criam especialidades que não existem. Sou especialista em, né, uma área que não é uma área reconhecida, né? Sim. E aí esse é um cuidado que a pessoa tem que ter, né, de ela ter uma garantia de que ela está colocando a vida dela nas mãos de uma pessoa corretamente capacitada
para aquela linha de cuidado que ela precisa, né? Então, esse é um ponto, sem dúvida nenhuma, fundamental. E agora, a oncogenética, como especialidade, né, como subespecialidade, né, ela também vai ter os seus registros específicos. Sim, e essa informação é pública, então, para quem está em casa nos ouvindo, isso vale para qualquer atendimento. Não importa que seja um profissional muito popular, com milhares de seguidores nas redes sociais, busque o registro de especialidade para saber se. No site do Conselho Federal de Medicina. Exatamente. Ou no site do Conselho Regional de Medicina do seu estado. Então, quem é de São Paulo, por exemplo, entra no site do CREMESP, procura o nome do médico, ou o CRM vai mostrar se essa pessoa tem registro de título de especialista. Pelo CRM é bom porque não corre o risco de ter errado ter duas pessoas com o mesmo nome. Mas no site do Conselho Federal de Medicina tem registro dos profissionais do Brasil todo. Então, você vai ter uma segurança se aquele profissional está devidamente registrado tanto no conselho, né, quanto na especialidade que ele diz que ele atua. E se divulgar especialista numa área na qual você não tem atuação, é um crime, né? Do ponto de vista do processo ético, legal do Conselho Federal de Medicina, isso se desenvolve como um crime ético que tem as suas próprias repercussões, e, enfim, né? E é um problema mesmo que a gente sabe que o Brasil enfrenta. Sim. Né? Bom, pessoal, a gente está se dirigindo aqui para o encerramento do episódio. Eu quero agradecer todos que estiveram conosco, escutando, assistindo o episódio. O GeneCast, ele tem o apoio da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, SBGM, e da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros de Metabolismo, SBTIM. Tá? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais das sociedades, procure também nas redes sociais. E hoje nós estivemos aqui com a Tereza Loureiro. Foi um prazer estar com vocês. Qual que é seu arroba, Tereza? @genética com vida. O Henrique Galvão. Prazer também. E o seu arroba, Henrique? @henrique.genética. E a Mariana Pombeiro. Foi um prazer estar aqui hoje com vocês. E você tem arroba? Ainda não está em construção. No próximo episódio precisamos de um arroba. Muito bem. Aqui é Rodrigo Foch, médico geneticista de São Paulo. O meu arroba é dr.rodrigofoch, doutor.rodrigofoch. E também lembrem de seguir a gente nas redes sociais, procurando por genecast.podcast. Até o próximo.